Bem-vindos a mais um Expresso Israel, o primeiro de 2023, cheio de informações. Hoje a gente vai conversar, como sempre, com Daniela Kresh, correspondente do IBI Israel, e o nosso assunto principal é a tentativa do novo governo de Israel, empossado em 29 de dezembro de 2022, de minar o sistema judiciário israelense, tudo isso em prol da impunidade do novo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dani, tudo bem com você? Feliz ano novo. Obrigada, feliz ano novo. Tudo bem, é meio relativo, né? A gente Tá começou o ano complexo, assim, né? é. Bom, Dani, então a gente começa falando sobre os anúncios feitos pelo novo ministro da Justiça, Yariv Levin. Não vou poupar palavras, é um grande puxa-saco de Benjamin Netanyahu, mais uma marionete nesse teatro todo do novo, antigo novo primeiro-ministro. O que ele falou esses últimos dias que deixou tanta gente em Israel preocupada? Pois é, né? O governo mal começou e ele, poucos dias depois, já tinha, só tinha 4 ou 5 dias de governo, fez uma entrevista coletiva que todo mundo já ficou de cabelo em pé, as pessoas já mais ou menos sabiam que ele ia propor, mas ninguém esperava que fosse tão cedo nesse governo. O governo mal tomou posse, né? Quer dizer, deu aquela ideia de que a gente tem que fazer tudo rapidinho, tudo rápido antes que haja algum tipo de oposição, né? Então, ele fez uma entrevista coletiva que todos os jornais, televisões, sites acompanharam ao vivo, né? Ele foi 8 horas da noite, que é o horário, né, das televisões, quer dizer, ele fez tudo para que todo mundo visse, e ele fez o que todo mundo já imaginava que queria fazer, um projeto de lei que enfraqueceria o judiciário. Quer dizer, tem vários, enfraquecerá o judiciário. Tem vários pontos, né, esse projeto. O primeiro é que vai ser votado, provavelmente aprovado, né, o que ele chama de parágrafo de superação, que é uma espécie de cláusula, né, ou de um projeto de lei, uma emenda de lei, que, na verdade, quer dizer que 61 parlamentares do Knesset, quer dizer, 50% mais um, não é nem uma maioria de 80, né? Porque você tem várias coisas que você precisa de maioria de 80 parlamentares, tal. Não, uma minoria mínima, pequenininha, de 61 parlamentares podem é, 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 superar qualquer decisão que a Suprema Corte tome, né? Isso aí, na verdade, está sendo visto como a pior sugestão que ele vai fazer, porque na verdade, enfraquecer totalmente o judiciário, que é um órgão, né? É um poder que, na verdade, é o principal poder que faz contraposição ao governo, né, ao executivo, e também ao legislativo, porque, na verdade, aqui em Israel, legislativo e executivo, às vezes, são praticamente a mesma coisa, porque os ministros e o próprio primeiro-ministro são do parlamento, eles são quer dizer, eles legislam e também executam, né? Então você tem legislativo e executivo que às vezes se confundem como um poder só, e você só tem um outro poder para fazer esse contrabalanço, que é a Suprema Corte, né? Então, o que ele quer é justamente enfraquecer a Suprema Corte para que, na verdade, o primeiro-ministro, no caso Netanyahu, não por acaso, né, possa fazer o que ele quiser. E se a Suprema Corte dizer que isso não é legal, que isso não é sensato, que é contra a lei, qualquer coisa, vamos fazer uma votação aqui. 61, ele tem uma coalizão com 64 parlamentares, 61 é fácil, né? E aí ele vai lá e pronto, o que a Suprema Corte diz não importa, né? E Dani, Então, isso essa é a coisa até não mais faz complicada. sentido, né, em todo o sistema israelense, porque sem uma maioria com mais de 60, pelo menos 61 cadeiras, você não forma um governo. Então é esperado que um governo que está alinhado, porque ele forma uma coalizão, sempre ganhe do judiciário. Óbvio que é feito para isso, né? A ideia é feita para isso, mas é muito antidemocrático. Não, além de ser burra, porque você agora está no governo, mas talvez nas próximas eleições você seja oposição. Quer dizer, vai ficar uma coisa
disse-me disse, né? Aí vai, aprova um negócio contra o que o Supremo falou. Aí vem o próximo governo daqui a 2 anos, sei lá, Israel está numa média de um governo a cada 2 anos, né? E vai e desfaz tudo que fez. Quer dizer, na verdade, fica uma instabilidade estrutural do país, que isso vai abrir uma caixa de Pandora para essa instabilidade, né? E como eu falei, quer dizer, na verdade, isso aí fere a base do que é uma democracia, de você ter poderes que fazem né, que se contrabalançam, que se contrapõem, que têm contrapeso um para o outro, para evitar que seja um império, ou né, um rei que faz o que ele quer, né? Quer dizer, então, esse cara, o Yair Levin, ele acha que, né, que na verdade, não é ele. Quando eu falo Yair Levin, é o Netanyahu, né? O Netanyahu acha que ele tem que fazer tudo, que ele fala isso em nome do que ele chama de governância, né? Ele acha que é um absurdo que ele quer fazer coisas que o Supremo não deixa, que é absurdo, né? Então ele quer essa governância, né? E ele quer, na verdade, que a maioria resolva e faça tudo que quiser, né? Quer dizer, que também vai contra a ideia de democracia, em que as minorias têm seus direitos também, justamente defendidos aqui em Israel pela Suprema Corte, né? E não são só, e quando eu falo de minoria, não é só minoria que a gente poderia dizer são minorias identificadas com a esquerda. Não é. A Suprema Corte já defendeu coisas relacionadas a população ultra-ortodoxa, que hoje está mais identificada com a direita. Por exemplo, esse governo passado, do Bennett e do Yair Lapid, né, esse governo que teve de União Nacional, teve um ministro chamado Avigdor Lieberman, que é um cara linha dura, mas que é anti-Bibi, mas ele é um cara mais identificado com a direita, que ele queria, na verdade, cortar todas as bolsa de dinheiro para estudantes de estivot, para estudantes de religião que são casados e que, digamos que o trabalho deles é estudar a Torá. Eu não vou dizer se eu sou a favor ou contra isso, tá? Fica claro pela minha voz que é muito complicado isso, mas ele queria cortar de uma hora para outra as bolsas que faz com que eles possam comprar dinheiro para os filhos deles, entendeu? Isso levaria muitos desses estudantes de Torá a pobreza intensa. Você não pode imediatamente cortar as bolsas. Você tem que fazer todo um trabalho, incluir eles no mercado de trabalho. É muito complicado, é um assunto complicado. Mas o que aconteceu? A Suprema Corte interveio, entendeu? E falou, não, não pode fazer isso. Quer dizer, na verdade, a Suprema Corte, ela defendeu aqui um público de direita, sabe? Um público identificado com a direita, hoje em dia, que são os ultra-ortodoxos. Quer dizer, não é que a Suprema Corte ela tem um ativismo de esquerda, como eles, na verdade, Essa é uma tiveram, entendeu? narrativa da direita para justificar esse tipo de ação, né? Não é uma verdade. Exatamente. Quer dizer, então, essa é a primeira coisa que essa reforma do judiciário que o Lavino sugeriu, essa é a primeira coisa que vai ser, que é a mais, É, a a mais mais complicada. impactante, né? A segunda e Dani, a terceira. pode A falar, segunda, eu segunda, vou falar terceira. rápido da segunda e terceira. A segunda coisa é o comitê que elege, né, aponta novos juízes. Hoje em dia, ele é um comitê misto, que você tem políticos, você tem advogados, você tem vários membros de outros, né, Sociedade civil? da sociedade civil. O que, na verdade, o Yair Levin propõe é que você tenha uma maioria de políticos. Quer dizer, novamente, quem vai sugerir novos juízes vão ser as pessoas da coalizão que está em vigor. Tá? Quer dizer, que é uma coisa que a gente vê até muito nos Estados Unidos, né? Tem essa coisa de que o presidente aqui é ponta, aqui não, aqui tem um comitê, que era considerado uma coisa ótima que você tem um comitê, entendeu? Não, eles querem que não. Nós aqui eh, fomos eleitos, a gente tem direito a tudo. E a terceira coisa, que também é muito complicada, é que existe a Suprema Corte pode utilizar uma alegação de razoável ou sensato para ser a favor ou contra alguma lei da Knesset, alguma lei do parlamento. Por exemplo, eles agora estão julgando se o Aryeh Deri, que é esse líder do partido Shas, que quer agora ser ministro, foi apontado para ser ministro da Saúde, também ministro de um outro ministério, também vai ter uma pasta num outro ministério. Eles querem
a Suprema Corte está votando, não tem a solução, não tem o resultado parecer ainda, mas está votando se ele pode ser ministro ou não, porque ele já foi preso e já foi considerado culpado em 2 casos de corrupção, né? Na verdade, de questões de taxas, de impostos. Tá? Sonegação de Então, imposto. exatamente. Então, e ele, por 2 vezes já. Quer dizer, isso já seria o suficiente para dizer: olha, esse cara não pode ser ministro, entendeu? Não sei nem se parlamentar até, mas tudo bem, pode ser parlamentar, mas não pode ser ministro. E o Netanyahu falou: não, eu quero que ele seja ministro. E o que a Suprema Corte pode usar é que há uma alegação de que não é sensato e não é razoável, porque não tem um precedente. Então, a Suprema Corte aqui, ela age de acordo com precedentes, porque aqui não tem Constituição, né? Tem algumas leis básicas que nunca teve uma lei em relação a isso, porque nunca tinha acontecido, não tem um precedente, então a Suprema Corte usa o que se chama de alegação de razoável ou de sensato de alguma coisa. Então, eles querem acabar com isso. Não pode mais a Suprema Corte dizer que é contra uma coisa porque não é razoável e não é sensato. Tá? Quer dizer, então, na verdade, tudo isso é para realmente enfraquecer o poder da Suprema Corte e deixar com que o governo faça o que quiser, mas, novamente, é uma coisa burra, porque existe. Bom, enfim, não sei o que vai acontecer com a democracia israelense, mas se vier um outro governo, se vier algum dia um outro governo mais de centro-esquerda, vai poder fazer isso também. Quer dizer, realmente o objetivo é talvez acabar com essa. Enfraquecer o Supremo a ponto de enfraquecer mesmo a democracia e se manter no poder para sempre. Talvez. É, talvez. E Dani, como têm sido as reações da oposição, né? Tô vendo que Yair Lapid, líder da oposição, está muito ativo nas redes sociais para falar sobre os problemas do governo, para expor esse tipo de contradição. Como tem sido a reação política a esses anúncios? Olha, a verdade é que as reações, elas, por enquanto, estão muito tímidas, porque pegou todo mundo meio de surpresa, as pessoas estão um pouco chocadas ainda, estão ainda em choque, porque o governo acabou de tomar posse e já veio um monte de coisa, como se um caminhão tivesse passado em cima das pessoas. Então, ainda não houve uma organização, está começando a se organizar manifestações de pessoas nas ruas, principalmente contra essa questão do judiciário, mas outras coisas também que esse governo já anunciou. E já começam a manifestar, mas não estavam preparados antes, porque as pessoas achavam que esse governo ia começar devagarinho, daqui a 1, 2 meses, não sei. O Yair Lapid tá viajando, está passando um fim de semana em Paris com a mulher, porque ele nunca imaginou que 4 dias, 5 dias depois do governo tomar posse, vinha essa coisa em cima, entendeu? Então ele falou: dá tempo de eu tirar férias, e não dava, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, eu sinto que existe ainda um pouco de choque, as pessoas estão começando a organizar, a oposição está começando a se organizar. É claro que na internet e nas redes sociais é mais fácil, você faz um tweet, você não sei quem fala, é sua conta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e realmente tem reações de todos os líderes da oposição, enfim, contra que eu não podia esperar que fosse diferente, né? Tem um outro também político que é o Benny Gantz, né, que era o ex-ministro da Defesa, que também já, inclusive, sugeriu que o Netanyahu parasse com esse processo aí do enfraquecimento do Supremo para criar uma comissão para estudar esse assunto, né? A oposição ainda está se reorganizando. Você tem esse cara, o Benny Gantz, que é o ex-ministro da Defesa, que falou: vamos criar uma comissão para discutir essa questão do judiciário. Não vamos fazer isso rapidinho, vamos criar uma comissão. Eu posso fazer parte, tá? E o Likud, né, o Netanyahu nem respondeu, porque eles estão com força nesse momento, que é o começo do governo, né? Quer dizer, então, há umas tentativas de contemporização e há umas tentativas de começar a sair, né, de reagir, mas por enquanto a gente ainda não viu uma reação muito forte da oposição, não. E enquanto tudo isso acontece, né, Dani, que é o principal foco, essa questão do judiciário, o principal objetivo do Netanyahu, o principal foco de mudança, tem outras ações acontecendo em relação ao governo de Israel que você tem analisado como uma cortina de fumaça, né, tentando chamar atenção e que chamam muita atenção, especialmente no cenário internacional. E aí o principal destaque é a ida do ministro da Segurança, né, Itamar Ben-Gvir, um extremista de direita, ao Monte do Templo, barra Esplanada das Mesquitas, que gerou uma enorme reação internacional. Teve nota dos Estados Unidos, teve nota do Brasil, várias entidades, a Agência Judaica se manifestou depois disso, o IB tinha já se manifestado também antes mesmo da Agência Judaica, porque
tem um temor, né, de uma nova intifada, de uma nova guerra. Obviamente, o Hamas se posicionou, a autoridade palestina se posicionou. Então, como é que esse cenário, essa tensão de uma nova guerra está gerando uma cortina de fumaça para a corrosão da democracia israelense? Pois é, tem vários níveis aqui, porque esse governo ele vem com tantas coisas que são impalatáveis para vários públicos, né? Você tem um governo misógino e anti-LGBT que ia mais, então se já não é palatável para alguns públicos, o público internacional, liberal internacional, o governo americano já não é uma coisa boa. Você tem toda essa questão do enfraquecimento da Suprema Corte, que quem entende, né, o que está acontecendo não é uma coisa que é muito internacionalmente, não é que não gera emoções fortes, né? Porque não é uma coisa relacionada especificamente com religião, com palestinos e tal. Então isso talvez passe um pouco desapercebido. Quer dizer, então o que o Netanyahu talvez esteja usando justamente essa questão do Ben Gvir, que é uma questão que levanta emoções, né, de todos os lados. Quem é a favor do Ben Gvir ou desse governo de direita vai achar muito bom, ele foi lá no Monte do Templo, então levanta emoções. Quem é contra vai sair com essas notas, somos contra, tá, não sei quem, não sei o quê. E isso vira uma espécie de cortina de fumaça para as coisas que estão acontecendo realmente, que são os objetivos do Netanyahu, principalmente essa questão do judiciário, né? Quer dizer, e também abafa essa questão também do governo anti, né, misógino e anti-LGBTQIA+, porque é uma questão que pode causar problemas no relacionamento entre Israel e Estados Unidos, né, e Europa, né, e países mais liberais, progressistas, quer dizer, países mais progressistas. Quer dizer, então, na verdade, a impressão que dá é que foi tudo jogado meio que ao mesmo tempo, né, principalmente essa questão do Ben Gvir subir ao Monte do Templo, e aí no momento em que as pessoas estão reagindo a isso, aí ele vem com a coisa do enfraquecimento do judiciário, que na verdade é o objetivo maior, né? Como você falou, de impunidade, ele conseguir em um certo momento uma impunidade, que ele está sendo julgado por 3 casos de corrupção, ele não quer ir para a prisão, então tudo que ele quer é essa impunidade e esse enfraquecimento do Supremo vai ajudar nisso. Quer dizer, então a impressão que dá é que você vê vários processos acontecendo ao mesmo tempo, justamente para levar a uma certa reação, né, do mundo internamente à questão que o mundo presta mais atenção, que é a relação com os palestinos, o Monte do Templo e a subida dele nas paradas das mesquitas, tal. Isso realmente sempre leva a uma né, reação maior do mundo também interna, e ao mesmo tempo então ele vai passando a boiada das outras coisas por baixo e tem essa questão do Ben Gvir como cortina de fumaça. Realmente, a perspectiva não é muito positiva, né? Porque se a cortina de fumaça já tem essa gravidade, então o cenário, né, que ele quer esconder é ainda mais preocupante, até porque a partir do momento que você não tem um poder judiciário para barrar certas medidas que também com certeza tem a ver com anexação, com a questão com os palestinos, também fica uma permissividade muito maior em relação a esse tema, o que tende a preocupar muito a sociedade israelense e também a diáspora e todo o cenário de estabilidade, né? Fica tudo muito instável, né? Com o poder na mão de um só, o poder na mão de um só poder, né? Mas do poder executivo sem essa mediação e moderação do poder judiciário. É muito preocupante o cenário quando a gente olha para essa tentativa do Netanyahu de concentrar ainda mais poder. Certamente. E agora, por exemplo, hoje mesmo, né, a gente está gravando na sexta-feira, dia 6 de janeiro, e mais uma coisa aconteceu, quer dizer, parece que todo dia tem uma loucura nova acontecendo, e hoje foi o gabinete de segurança, né, do Netanyahu, lançando uma nota dizendo que vai, em reação às tentativas do governo palestino de acionar a ONU contra Israel, né? A gente viu o Conselho de Segurança da ONU aprovando levar o assunto da ocupação da Cisjordânia à Haia, né? ao Tribunal Penal de Haia. Então, o Netanyahu veio com essa resposta hoje, que é de pegar o dinheiro, porque Israel recolhe dinheiro de impostos dos palestinos em algumas áreas, né, e transfere
o governo palestino esse dinheiro dos impostos. Então, já anunciou hoje que algo entre 40 milhões de dólares, né? Desses fundos vão ser transferidos para vítimas do terrorismo israelense, não vão para a autoridade palestina, é, palestinos que queiram construir casas ou qualquer coisa na área C, que é a área onde Israel está mais presente na Cisjordânia, não vai poder mais construir, vai congelar as construções, que presos palestinos, né, não vão poder receber algumas regalias que eles recebem, enfim, algumas coisas que podem levar realmente a mexer com o público palestino, principalmente essa coisa dos prisioneiros, que para os palestinos são heróis de guerra. A gente pode discutir um dia inteiro sobre isso, se são ou não, mas para os palestinos você mexer com o status desses prisioneiros, você mexer com o dinheiro de transferência que pode pagar com esse dinheiro. A autoridade palestina paga servidores públicos, inclusive os policiais palestinos. Se não tiver dinheiro para pagar, vira um caos na autoridade palestina, que Israel não quer que aconteça. Quer dizer, então, você vê aí coisas que nunca aconteceriam no governo anterior, e talvez não aconteceria também nos governos anteriores do próprio Netanyahu. Quer dizer, você vê aí que esse governo, o mais direitista e mais ultranacionalista e mais religioso que já aconteceu na história de Israel, dando passos, né? Realizando coisas que são o sonho dourado de qualquer ultranacionalista e que podem levar a consequências muito graves para Israel. E também coloca efetivamente, dá motivo para as críticas de dizer que Israel separa cidadãos, né? Tem cidadãos de primeira linha e cidadãos de segunda linha, porque um preso não pode ter direitos diferentes de outros presos porque é palestino, né? Mas é isso, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, uma lei racista, uma lei que separa as pessoas, então é reformar as leis para ter essa separação, né? Enquanto para os aliados dele, o que ele quer é deixar mais flexíveis essas restrições contra casos de corrupção, como o caso do Ari Deri, ou o próprio Netanyahu tentando fugir da lei. Mas para a gente se estender nesse assunto, eu recomendo a quem está assistindo a gente que ouça o próximo episódio do podcast Eu Com Isso, que sai na quarta-feira, em que a gente debate essa questão mais amplamente. Acho que por enquanto essas são as más notícias, né, Dani? Se tiver mais, a gente volta na sexta-feira com mais más notícias e quem sabe alguma boa, A talvez. gente promete que na próxima vez, no próximo Expresso, a gente tenta vir com pelo menos uma boa notícia. A Eu gente prometo, eu vou promete que a gente tentar, vai vamos tentar. esforçar. Combinado. Então tá bom, Dani. Até o próximo Expresso. E como eu já adiantei aqui, para quem está acompanhando a gente, quarta-feira que vem o podcast Eu Com Isso vai dissecar ainda mais esse tema da democracia em Israel, que parece estar em perigo. A gente se vê lá. Até semana que vem. Tchau.